Gabriel Monteiro, um empresário de sucesso, nunca imaginaria que um encontro casual em um shopping de Buenos Aires mudaria sua vida para sempre. Após esbarrar em uma garotinha, ela revela algo chocante. A foto dele está na carteira de seu pai. A situação fica ainda mais intrigante quando a mãe da criança se aproxima, deixando Gabriel paralisado e cheio de perguntas. O que isso significa para ele? O que você faria se a imagem de um desconhecido estivesse na carteira do seu pai? Essa intrigante pergunta ecoou na mente de Gabriel Monteiro enquanto caminhava pelo movimentado shopping de Palermo, cercado por vitrines reluzentes e o burburinho das pessoas em busca de compras. O sol da tarde filtrava-se através das enormes janelas, criando um jogo de sombras no chão de mármore. Gabriel, um homem de negócios de 45 anos, vestia um terno italiano perfeitamente cortado, mas por trás dessa imagem de sucesso havia uma inquietação que o consumia. Era seu aniversário de casamento com Sofia e o clima entre eles estava tenso. Ele precisava reconquistá-la e buscava o presente perfeito, um colar de diamantes ou um relógio de ouro branco, algo que pudesse suavizar as arestas do relacionamento desgastado. Absorvido em seus pensamentos e ansioso para encontrar a maneira certa de surpreender Sofia, não percebeu a pequena figura que corria em sua direção até sentir um impacto contra suas pernas. Ao olhar para baixo, encontrou uma menina de não mais de 6 anos, com cabelos castanhos presos em 2 coquinhas e grandes olhos marrons que o encaravam com uma mistura de surpresa e curiosidade. "Desculpe, senhor", exclamou ela, levantando-se rapidamente. Gabriel estava prestes a responder quando a menina estreitou os olhos, como se tentasse recordar algo. Então, seu rosto se iluminou com um sorriso. "Eu te conheço", disse com entusiasmo. "Sua foto está na carteira do meu papai." Gabriel ficou paralisado, tentando processar o que acabara de ouvir. A foto na carteira do pai da menina? Ele não tinha filhos, pelo menos não que soubesse. Quem era aquela criança e por que um desconhecido carregava sua imagem? Antes que pudesse fazer uma pergunta, uma mulher jovem, com cabelos escuros caindo em ondas sobre os ombros e olhos da mesma cor que os da menina, se aproximou rapidamente, chamando: "Lucia, aí está você." Ao ver Gabriel, seu olhar se abriu em surpresa. "Desculpe muito, senhor. Espero que minha filha não o tenha incomodado." Gabriel observou a mulher atentamente, tentando encontrar algum traço familiar que pudesse explicar a estranha situação, mas não reconhecia ninguém. Havia, no entanto, algo em seu olhar que transmitia uma mistura de nervosismo e reconhecimento. "Não se preocupe", respondeu ele, mantendo a voz controlada, apesar da confusão que sentia. "Sua filha é encantadora, mas devo admitir que estou intrigado com algo que ela acabou de dizer." A mulher palideceu visivelmente, como se temesse o que viria a seguir. "Lucia, querida", perguntou Gabriel suavemente, inclinando-se ligeiramente em sua direção. "Você pode me dizer por que acha que me conhece?" A pequena assentiu com um sorriso. "É que papai tem sua foto na carteira. Ele a olha às vezes quando não se dá conta. Diz que você é um homem muito importante." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em areia movediça. Tentou encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Quem era o pai daquela menina? Por que ele tinha sua foto? E mais importante, que segredos essa situação ocultava? A mãe de Lucia, visivelmente desconfortável, segurou a mão da filha. "Precisamos ir", disse rapidamente. "Desculpe-nos, Sr. Monteiro." Mas ele não estava disposto a deixá-las partir sem obter algumas respostas. Com um movimento rápido, tirou um cartão de visitas do bolso e o entregou à mulher. "Por favor", pediu, misturando autoridade com uma pitada de súplica. "Gostaria de conversar com você e com o pai da Lucia. Acho que temos muito a discutir."
Ela pegou o cartão com mãos trêmulas, assentiu brevemente e se afastou com Lucia, perdendo-se entre a multidão do shopping. Gabriel ficou parado ali, no meio do corredor, sentindo como se tivesse entrado em um labirinto do qual não sabia como sair. Sua vida estava prestes a mudar para sempre, e o presente para Sofia foi esquecido. Agora, ele tinha um mistério urgente para resolver, um que ameaçava desenterrar os alicerces de tudo o que acreditava saber sobre si mesmo e seu passado. Com um profundo suspiro, pegou seu telefone e cancelou todas as reuniões para o resto do dia. Precisava pensar, precisava investigar e, acima de tudo, precisava se preparar para o que estava por vir. Algo dentro dele dizia que aquele encontro casual com uma criança em um shopping era apenas o começo de uma história muito maior e mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. As palavras da pequena Lucia ecoavam em sua mente como um eco interminável. Sua foto está na carteira do meu papá. Quem era esse homem misterioso que carregava sua imagem? Ele se revirava na cama, ciente de que Sofia, sua esposa, dormia profundamente ao seu lado, alheia ao turbilhão de emoções que agitava seu interior. Com os primeiros raios da manhã, levantou-se silenciosamente e foi ao escritório. Ligou o computador e começou a procurar qualquer informação que pudesse trazer luz ao enigma que o cercava. Revise fotos antigas, documentos arquivados e até recortes de jornais que mencionavam seu nome, mas nada parecia conectar com a menina ou sua mãe. Frustrado, decidiu recorrer a métodos mais diretos. Ligou para sua assistente, Renata, uma mulher eficiente e discreta que trabalhava com ele há anos. Renata, preciso que você pesquise algo para mim, disse assim que ela atendeu ao telefone. Ontem, no shopping Passeio del Sol, encontrei uma mulher e sua filha. A menina se chama Lucia e deve ter cerca de 6 anos. Preciso saber quem são e principalmente quem é o pai da menina. Houve um breve silêncio do outro lado da linha antes que Renata respondesse. Claro, Sr. Montero, vou me encarregar disso imediatamente. Posso perguntar o motivo da pesquisa? Hesitou por um momento, confiando em Renata, mas como explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? É um assunto pessoal, Renata. Por enquanto, só preciso dessa informação o mais rápido possível. Enquanto aguardava notícias de sua assistente, tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível. Sua mente divagava constantemente, tentando encontrar uma explicação lógica para a situação. Será que tinha um irmão gêmeo do qual não sabia? Ou talvez alguém estivesse usando sua imagem para algum tipo de golpe? As possibilidades pareciam infinitas e cada uma mais inverossímil que a anterior. No meio da manhã, recebeu uma ligação de Renata. Senhor Montero, consegui algumas informações, disse ela, com um tom de voz que sugeria que havia descoberto algo importante. A menina se chama Lucia Vasques e sua mãe é Camila Vasques. Elas vivem no bairro de Palermo. Quanto ao pai, contou a respiração, esperando a revelação que poderia mudar sua vida. O pai é Diego Vasques, senhor. E aqui é onde as coisas ficam interessantes. A notícia o atingiu como um soco no estômago. Diego Vasques. O nome soava vagamente familiar, mas ele não conseguia associá-lo a um rosto. Como era possível que não lembrasse de alguém que havia trabalhado para ele? Renata, preciso de todas as informações que você conseguir sobre Diego Vasques, seu histórico de trabalho, endereço atual, tudo. E, por favor, cancele meus compromissos para esta tarde. Preciso resolver isso pessoalmente. Depois de desligar, ficou olhando pela janela do escritório, observando a paisagem urbana movimentada de Buenos Aires. Sua mente era um turbilhão de perguntas sem resposta. Por que um ex-funcionário carregaria sua foto na carteira?
Que conexão poderia haver entre eles que fosse tão importante para que Diego a mantivesse por perto depois de tantos anos? Determinado a obter respostas, saiu do escritório e foi ao Departamento de Recursos Humanos. Precisava ver o registro de Diego Vasques com seus próprios olhos. Enquanto caminhava pelos corredores da empresa, percebeu os olhares curiosos dos funcionários. Não era comum vê-lo vagando pelos escritórios com essa expressão de preocupação no rosto. No setor de recursos humanos, descobriu que o registro de Diego Vasques havia sido arquivado no sistema antigo. Teve que esperar impacientemente enquanto uma funcionária buscava nos arquivos físicos. Quando finalmente teve a pasta em mãos, abriu com uma mistura de ansiedade e medo. A foto de Diego Vasques o encarava da primeira página do registro. Era um homem de aparência comum, com cabelo escuro e um sorriso tímido. Examinou seu rosto, procurando alguma semelhança com o seu, alguma pista que pudesse explicar a confusão da pequena Lucia, mas não encontrou nada. Continuou lendo, absorvendo cada detalhe. Diego havia trabalhado na empresa durante 5 anos, de 2008 a 2013. Seu desempenho tinha sido excepcional, com excelentes avaliações e vários reconhecimentos por sua dedicação. Contudo, o que mais chamou sua atenção foi a razão de sua saída. Uma renúncia voluntária, apresentada de forma repentina e sem explicação aparente. Franziu a testa, tentando lembrar do que estava fazendo ali, afinal. Olhando para o rosto de Diego Vasques, percebe a conexão, o que teria levado Diego a deixar tudo para trás. Gabriel sentia que havia mais nessa história e a ausência de respostas o deixava inquieto. Ele precisava se aprofundar, descobrir o que tinha acontecido naquele período e, mais importante, qual era a relação entre Diego e sua própria vida. Ele fechou a pasta com um estalo e decidiu que não poderia esperar mais. Precisava encontrar Diego Vasques. Com a informação do endereço em mãos, fez um plano. Primeiro, ele visitaria a casa de Diego, mas não sem antes buscar um modo de se preparar para o que poderia encontrar. Durante o caminho até o endereço que Renata havia conseguido, Gabriel se sentia dividido. Por um lado, estava determinado a descobrir a verdade. Por outro, havia uma ansiedade crescente. O que aconteceria se Diego não quisesse falar? E se ele se negasse a explicar a conexão que tinha com sua foto? As dúvidas o atormentavam, e ele se pegou questionando suas próprias motivações. Precisava mesmo saber a verdade? Ou seria melhor deixar o passado enterrado? Ao chegar ao local, um pequeno prédio de apartamentos, Gabriel hesitou por um momento na porta, a mão levantada para tocar a campainha. O que ele diria? Como poderia explicar a situação sem parecer um lunático? Antes que pudesse se deixar levar por mais incertezas, a campainha soou, quebrando o silêncio. O som ecoou pelo corredor e, após alguns instantes que pareceram uma eternidade, a porta se abriu. Diego Vasques estava ali, um homem com pouco mais de 30 anos, com a mesma aparência comum que havia visto na foto, mas agora com os olhos cheios de cautela. "O que você quer?", perguntou, claramente surpreso e um tanto apreensivo. Gabriel percebeu que a tensão no ar era palpável. "Diego, sou Gabriel Monteiro", respondeu, tentando manter a voz firme. Eu preciso conversar com você. É sobre a sua filha, Lucia." Ao pronunciar o nome da menina, notou uma mudança na expressão de Diego. Ele ficou mais alerta, como se uma barreira tivesse sido erguida entre eles. "Por que você está interessado nela?", Diego questionou, a defensiva evidente em seu tom. Gabriel sentiu o peso da situação. "Eu me encontrei com Lucia no shopping e ela falou sobre você e uma foto que você carrega." Ele hesitou, medindo as palavras. "Isso me deixou inquieto. Eu não entendo a conexão. Por que minha foto está com você? O que isso significa?" Diego olhou para o chão, como se buscasse uma resposta nas tábuas de madeira. "Olha,
Eu não sei se estou pronto para falar sobre isso, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. A história é complicada e não tenho certeza se posso confiar em você. Gabriel percebeu que estava se aproximando de um território delicado. Eu entendo que você esteja hesitante, mas a verdade é que eu também estou confuso. Eu só quero entender. A sinceridade em sua voz parecia atingir algo em Diego. Ele olhou nos olhos de Gabriel e, por um momento, a tensão diminuiu. Eu vou te contar, começou Diego, respirando fundo. Mas não posso garantir que você gostará do que ouvirá. Ele hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Quando eu trabalhava para você, eu estava em um momento difícil da minha vida. Tinha muitos problemas pessoais e estava lutando para me sustentar e cuidar da Lucia. Às vezes, eu olhava para a sua foto e me lembrava do que eu queria ser, o tipo de homem que eu aspirava a ser para minha filha. Gabriel ficou surpreso com a revelação. Então, você admirava o meu trabalho? Diego assentiu lentamente, a expressão de vulnerabilidade em seu rosto. Sim, mas não era só isso. Eu tinha uma esperança de que um dia pudesse ser como você, bem-sucedido e capaz de oferecer uma vida melhor para a minha filha. E, ao mesmo tempo, eu também me sentia envergonhado e perdido, porque não conseguia alcançar essa meta. As palavras de Diego ressoaram em Gabriel, que não conseguia deixar de pensar em suas próprias lutas. A pressão constante para ter sucesso e a necessidade de manter um relacionamento saudável com Sofia pesavam em seus ombros. Ele percebeu que, apesar de toda a sua riqueza e status, a vida de Diego refletia suas próprias inseguranças e medos. Eu não sabia que você estava passando por isso, disse Gabriel, a empatia tomando conta dele. Eu também estou lutando para manter meu casamento. Às vezes, a pressão é insuportável. Diego parecia surpreso com a sinceridade de Gabriel, como se estivesse vendo um lado diferente do homem que admirava. Eu só queria ser um bom pai e um homem que minha filha pudesse se orgulhar, disse Diego, a emoção transparecendo em sua voz. Mas, depois que deixei a empresa, tudo se complicou ainda mais. A vida não foi gentil comigo. Gabriel sentiu uma profunda conexão com Diego, como se ambos estivessem navegando por mares tempestuosos, tentando encontrar um caminho claro. Talvez, se você quiser, possamos ajudar um ao outro, ofereceu ele, sentindo-se impulsionado pela empatia. Eu posso oferecer oportunidades de trabalho e você pode me ajudar a entender o que significa realmente ser um pai. A expressão de Diego se suavizou, e o que antes era um olhar de desconfiança, agora se transformava em apreciação. Isso seria uma nova chance para mim, disse ele, hesitante, mas com um brilho de esperança nos olhos. E para Lucia também. Gabriel percebeu que estava no início de um novo capítulo, não apenas na busca por respostas sobre sua vida, mas também em uma oportunidade de mudança e crescimento. Ele não sabia onde essa nova amizade os levaria, mas sentia que juntos poderiam enfrentar os desafios que os aguardavam. A jornada de reconciliação com Sofia e a busca pela verdade sobre sua conexão com Diego agora estavam entrelaçadas. E, pela primeira vez em muito tempo, Gabriel sentiu que poderia ter controle sobre seu destino. A conexão entre Gabriel e Diego se tornava cada vez mais evidente, mas a estrada para a compreensão mútua estava longe de ser tranquila. Enquanto Gabriel se sentava na pequena sala de estar de Diego, a tensão no ar era quase palpável. O que havia começado como uma busca por respostas se transformava em algo mais profundo, uma oportunidade de cura para ambos. Mas a sombra do passado ainda pairava sobre eles. Diego, com a voz trêmula, prosseguiu. Depois que deixei a empresa, a vida se tornou um caos. Eu não conseguia encontrar um emprego estável e a pressão para cuidar de Lucia só aumentava. Ele olhou para o chão e Gabriel percebeu a dor em seu olhar.
Houve dias em que eu não sabia como iria colocar comida na mesa. Eu me sentia um fracasso. Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia o que era viver sob a pressão constante do sucesso, mas nunca havia experimentado a verdadeira insegurança que Diego enfrentava. E Lucia, como ela está lidando com tudo isso? Perguntou, tentando desviar o foco do próprio tumulto emocional que começava a se formar dentro dele. Diego suspirou. Ela é forte, mais forte do que eu. Mas a falta de estabilidade a afeta. Às vezes, eu a ouço chorar à noite e isso me destrói. Eu me sinto impotente. A vulnerabilidade de Diego era um espelho da luta interna de Gabriel, que se questionava se estava fazendo o suficiente por Sofia e por sua própria felicidade. A conversa fluiu, mas cada palavra parecia carregar o peso de suas histórias. Gabriel se lembrou das noites em que trabalhou até tarde, sacrificando momentos preciosos com Sofia em nome do sucesso. Ele se perguntava se havia perdido algo importante ao priorizar o seu trabalho. Eu também estou enfrentando dificuldades em meu casamento, admitiu, a sinceridade pesando em sua voz. Eu poderia ter feito mais por Sofia, mas sempre pensei que o sucesso profissional era a chave para a felicidade. Diego olhou para ele, um novo entendimento se formando entre eles. E se a verdadeira felicidade estiver nas pequenas coisas, nos momentos que deixamos passar por causa da ambição? Essa pergunta ecoou na mente de Gabriel, que começou a refletir sobre suas próprias escolhas. Enquanto conversavam, o telefone de Diego tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão se fechou. É a mãe de Lucia, disse, hesitando. Ela quer saber como estamos. A tensão na voz de Diego fez Gabriel perceber que havia mais nesse relacionamento do que um simples divórcio. Você quer atender? Gabriel perguntou, percebendo que essa ligação poderia trazer à tona conflitos não resolvidos. Diego balançou a cabeça, um misto de raiva e tristeza em seu olhar. Não sei se estou pronto para isso, confessou. A última vez que conversamos foi uma discussão. Ela não entende as dificuldades que estou passando. Talvez, se você a ouvir, possa abrir um caminho para uma reconciliação, sugeriu Gabriel, sabendo que isso poderia ser uma oportunidade para Diego. Mas as palavras de Gabriel também o confrontavam. Ele mesmo precisava ouvir mais Sofia, entender o que ela realmente sentia. Diego respirou fundo e, após um momento de hesitação, decidiu atender a chamada. Gabriel ficou em silêncio, observando a expressão de Diego mudar conforme a conversa progredia. Ele podia ouvir fragmentos da conversa, vozes elevadas, acusações e, finalmente, um tom de desespero. Diego parecia se contorcer sob o peso das palavras que saíam de sua boca. Após desligar, Diego estava visivelmente abalado. Ela não entende, disse, a voz embargada. Eu estou fazendo o meu melhor, mas parece que nunca é o suficiente. Gabriel se sentiu mal por Diego. Era difícil ver um homem forte se desmoronar diante de suas dificuldades. Às vezes, as pessoas não veem a luta que enfrentamos, disse Gabriel, tentando encorajá-lo. Mas no fundo, ele se perguntava se estava fazendo o suficiente para que Sofia entendesse suas próprias dificuldades. A dúvida começou a corroer sua determinação. Ele não queria que sua amizade com Diego se tornasse um fardo. Eu realmente quero ajudar você e Lucia, mas e minha própria vida? Eu não sei se tenho espaço para lidar com tudo isso, confessou Gabriel, o peso das expectativas pesando sobre seus ombros. Diego olhou para ele com uma expressão compreensiva. A vida não é fácil. Estamos sempre tentando equilibrar o que queremos e o que precisamos fazer. Às vezes, falhamos. As palavras de Diego ressoaram na mente de Gabriel, fazendo-o refletir sobre suas prioridades. Ele percebeu que, ao buscar o sucesso, havia negligenciado a parte mais importante de sua vida, sua esposa, Sofia. Essa revelação era dolorosa, mas necessária.
Ele precisava reavaliar suas escolhas. Eu quero ser um bom amigo para você, disse Gabriel, sua voz firme. Mas preciso encontrar um equilíbrio. Quero ajudar Lucia, mas também preciso resolver as coisas com Sofia. Diego assentiu, entendendo a complexidade da situação. Eu também quero fazer o melhor para minha filha. Vamos tentar encontrar um caminho juntos. Enquanto conversava com Diego, Gabriel se deu conta de que não estava apenas ajudando o outro. Estava se ajudando também. Juntos, eles poderiam enfrentar suas dificuldades, aprender um com o outro e talvez até encontrar um novo significado para o que realmente importava em suas vidas. O peso do passado ainda estava presente, mas a promessa de uma nova amizade e de uma nova perspectiva começou a se formar. Ambos os homens estavam diante de um recomeço, um caminho que exigiria coragem e sacrifício, mas que poderia levar à verdadeira felicidade, aquela que não se mede em bens materiais ou sucesso profissional, mas em laços genuínos e momentos compartilhados. Gabriel sabia que a jornada seria longa e cheia de obstáculos, mas pela primeira vez ele se sentia um pouco mais leve, como se, ao abrir seu coração, estivesse também abrindo uma porta para um futuro mais brilhante. A conexão entre Gabriel e Diego se tornava cada vez mais evidente, mas a estrada para a compreensão mútua estava longe de ser tranquila. Enquanto Gabriel se sentava na pequena sala de estar de Diego, a tensão no ar era quase palpável. O que havia começado como uma busca por respostas se transformava em algo mais profundo, uma oportunidade de cura para ambos. Mas a sombra do passado ainda pairava sobre eles. Diego, com a voz trêmula, prosseguiu. Depois que deixei a empresa, a vida se tornou um caos. Eu não conseguia encontrar um emprego estável e a pressão para cuidar de Lucia só aumentava. Ele olhou para o chão e Gabriel percebeu a dor em seu olhar. Houve dias em que eu não sabia como iria colocar comida na mesa. Eu me sentia um fracasso. Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia o que era viver sob a pressão constante do sucesso, mas nunca havia experimentado a verdadeira insegurança que Diego enfrentava. E Lucia, como ela está lidando com tudo isso? Perguntou, tentando desviar o foco do próprio tumulto emocional que começava a se formar dentro dele. Diego suspirou. Ela é forte, mais forte do que eu, mas a falta de estabilidade a afeta. Às vezes eu a ouço chorar à noite e isso me destrói. Eu me sinto impotente. A vulnerabilidade de Diego era um espelho da luta interna de Gabriel, que se questionava se estava fazendo o suficiente por Sofia e por sua própria felicidade. A conversa fluiu, mas cada palavra parecia carregar o peso de suas histórias. Gabriel se lembrou das noites em que trabalhou até tarde, sacrificando momentos preciosos com Sofia em nome do sucesso. Ele se perguntava se havia perdido algo importante ao priorizar o seu trabalho. Eu também estou enfrentando dificuldades em meu casamento, admitiu, a sinceridade pesando em sua voz. Eu poderia ter feito mais por Sofia, mas sempre pensei que o sucesso profissional era a chave para a felicidade. Diego olhou para ele, um novo entendimento se formando entre eles. E se a verdadeira felicidade estiver nas pequenas coisas? Nos momentos que deixamos passar por causa da ambição? Essa pergunta ecoou na mente de Gabriel, que começou a refletir sobre suas próprias escolhas. Enquanto conversavam, o telefone de Diego tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão se fechou. É a mãe de Lucia, disse, hesitando. Ela quer saber como estamos. A tensão na voz de Diego fez Gabriel perceber que havia mais nesse relacionamento do que um simples divórcio. Você quer atender? Gabriel perguntou, percebendo que essa ligação poderia trazer à tona conflitos não resolvidos. Diego balançou a cabeça, um misto de raiva e tristeza em seu olhar.
Não sei se estou pronto para isso, confessou. A última vez que conversamos foi uma discussão. Ela não entende as dificuldades que estou passando. Talvez, se você a ouvir, possa abrir um caminho para uma reconciliação, sugeriu Gabriel, sabendo que isso poderia ser uma oportunidade para Diego. Mas as palavras de Gabriel também o confrontavam. Ele mesmo precisava ouvir mais Sofia, entender o que ela realmente sentia. Diego respirou fundo e, após um momento de hesitação, decidiu atender a chamada. Gabriel ficou em silêncio, observando a expressão de Diego mudar conforme a conversa progredia. Ele podia ouvir fragmentos da conversa, vozes elevadas, acusações e, finalmente, um tom de desespero. Diego parecia se contorcer sob o peso das palavras que saíam de sua boca. Após desligar, Diego estava visivelmente abalado. Ela não entende, disse a voz embargada. Eu estou fazendo o meu melhor, mas parece que nunca é o suficiente. Gabriel se sentiu mal por Diego. Era difícil ver um homem forte se desmoronar diante de suas dificuldades. Às vezes, as pessoas não veem a luta que enfrentamos, disse Gabriel, tentando encorajá-lo. Mas no fundo, ele se perguntava se estava fazendo o suficiente para que Sofia entendesse suas próprias dificuldades. A dúvida começou a corroer sua determinação. Ele não queria que sua amizade com Diego se tornasse um fardo. Eu realmente quero ajudar você e Lucia, mas e minha própria vida? Eu não sei se tenho espaço para lidar com tudo isso, confessou Gabriel, o peso das expectativas pesando sobre seus ombros. Diego olhou para ele com uma expressão compreensiva. A vida não é fácil. Estamos sempre tentando equilibrar o que queremos e o que precisamos fazer. Às vezes, falhamos. As palavras de Diego ressoaram na mente de Gabriel, fazendo-o refletir sobre suas prioridades. Ele percebeu que, ao buscar o sucesso, havia negligenciado a parte mais importante de sua vida: sua esposa, Sofia. Essa revelação era dolorosa, mas necessária. Ele precisava reavaliar suas escolhas. Eu quero ser um bom amigo para você, disse Gabriel, sua voz firme. Mas preciso encontrar um equilíbrio. Quero ajudar Lucia, mas também preciso resolver as coisas com Sofia. Diego assentiu, entendendo a complexidade da situação. Eu também quero fazer o melhor para minha filha. Vamos tentar encontrar um caminho juntos. Enquanto conversava com Diego, Gabriel se deu conta de que não estava apenas ajudando o outro, estava se ajudando também. Juntos, eles poderiam enfrentar suas dificuldades, aprender um com o outro e talvez até encontrar um novo significado para o que realmente importava em suas vidas. O peso do passado ainda estava presente, mas a promessa de uma nova amizade e de uma nova perspectiva começou a se formar. Ambos os homens estavam diante de um recomeço, um caminho que exigiria coragem e sacrifício, mas que poderia levar à verdadeira felicidade, aquela que não se mede em bens materiais ou sucesso profissional, mas em laços genuínos e momentos compartilhados. Gabriel sabia que a jornada seria longa e cheia de obstáculos, mas pela primeira vez ele se sentia um pouco mais leve, como se, ao abrir seu coração, estivesse também abrindo uma porta para um futuro mais brilhante. No entanto, a ligação de Diego havia deixado uma marca indelével em Gabriel. Ele se sentia dividido, um peso crescente em seu peito. As palavras de Diego ecoavam em sua mente e ele começou a se questionar, não apenas sobre o que queria, mas sobre quem realmente era. A ideia de que seus esforços poderiam não ser suficientes o assombrava. E se ele estivesse apenas correndo atrás de um ideal de sucesso que não significava nada? Naquela noite, enquanto voltava para casa, Gabriel se perdeu em pensamentos. Sofia o esperava e ele tinha que enfrentar a dura realidade de seu casamento. Ao entrar no apartamento, o cheiro do jantar ainda pairava no ar. Mas a atmosfera era tensa. Ele viu Sofia sentada à mesa, olhando para o prato, com um semblante preocupado.
Oi, amor, ele disse, tentando soar leve, mas a expressão de Sofia não mudara. A conversa que tinham adiado estava prestes a acontecer. Ele sentou-se à mesa e o silêncio entre eles era ensurdecedor. Gabriel respirou fundo, lembrando-se das palavras de Diego sobre como as pessoas não viam a luta que enfrentavam. Ele precisava abrir seu coração, mesmo que isso significasse confrontar suas falhas. Precisamos conversar, ele começou, a voz hesitante, sobre nós, sobre como tenho estado ausente. A sinceridade em suas palavras fez Sofia levantar os olhos, e ele viu uma mistura de dor e esperança em seu olhar. Eu sinto que não sou uma prioridade para você, ela disse suavemente, mas com firmeza. Você está sempre tão focado no trabalho que parece ter esquecido de nós. As palavras dela eram como facadas, mas Gabriel sabia que era a verdade. Ele estava tão concentrado em construir um futuro que havia perdido de vista o que realmente importava. Eu tenho me perdido em tudo isso, ele admitiu, o peso do arrependimento apertando seu coração. Eu pensei que o sucesso me traria felicidade, mas agora vejo que o que eu realmente quero é estar presente para você e para nossa família. Enquanto falava, a emoção começou a transbordar. Ele percebeu que, ao abrir seu coração para Diego, estava se preparando para fazer o mesmo com Sofia. Ele não queria mais esconder suas inseguranças, suas dúvidas. Ele queria ser verdadeiro, queria que eles encontrassem um caminho juntos, assim como havia prometido a Diego. O diálogo entre eles fluiu, e com cada palavra, Gabriel sentiu um peso se dissipar. Ele estava confrontando suas falhas, mas também estava criando um espaço para o perdão e a compreensão. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em suas conquistas profissionais, mas nas relações que cultivava. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu mais leve, como se estivesse finalmente encontrando o equilíbrio que tanto buscava. A jornada de Gabriel e Diego ainda estava apenas começando, mas ambos estavam dispostos a enfrentar o que viesse. A amizade que se formou entre eles era um testemunho da força que se encontrava na vulnerabilidade. E assim, com corações abertos e uma nova perspectiva, eles se lançaram em um caminho de autodescoberta e reconciliação, prontos para enfrentar as dificuldades juntos. Gabriel sentou-se à mesa com o coração acelerado e a mente cheia de pensamentos. Olhando para Sofia, ele percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas palavras. As expressões em seu rosto revelavam uma mistura de dor e expectativa, e ele sabia que tinha a responsabilidade de ser honesto. Eu sinto que não sou uma prioridade para você, Sofia disse, quebrando o silêncio. As palavras dela eram como um reflexo do que Gabriel havia temido. Ele se lembrou das inúmeras noites em que a havia ignorado em favor de sua carreira, a maneira como tinha se afastado lentamente da vida que construíram juntos. Eu não sabia como você se sentia assim, ele respondeu, a voz embargada. Estava tão focado no meu trabalho, na ideia de sucesso, que não percebi o quanto isso estava nos afastando. Sofia olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu só quero que você veja o que estamos perdendo. Lucia está crescendo e eu sinto que você está ausente, mesmo quando está em casa. Gabriel sentiu um aperto no peito. A menção de Lucia trouxe à tona a conversa que teve com Diego. Ele se lembrou das dificuldades que o amigo enfrentava e como, de certa forma, elas refletiam em sua própria vida. Eu não quero ser esse tipo de pai, Sofia. Não quero que Lucia cresça sem um pai presente. Eu quero mudar. Quero ser um bom marido e um bom pai. Sofia soltou um suspiro pesado. Mudanças são difíceis, Gabriel, mas eu preciso saber que você está disposto a fazer isso. Às vezes, sinto que você se perdeu no caminho e não sei como te trazer de volta. Ele assentiu, reconhecendo que havia muito a fazer. Eu preciso de tempo para entender tudo isso, para encontrar um novo caminho, e quero que você esteja ao meu lado.
O silêncio se instalou novamente, mas desta vez era diferente. Havia uma sensação de esperança, uma faísca de possibilidade. Gabriel sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas estava determinado a enfrentá-los. Ele não poderia permitir que o medo o paralisasse novamente. Nos dias seguintes, Gabriel começou a implementar pequenas mudanças em sua rotina. Ele se comprometeu a passar mais tempo com Sofia e Lucia, a ouvir mais e a ser mais presente. A cada momento que dedicava à família, sentia um pouco mais de clareza em sua mente. Porém, a luta interna ainda persistia. As velhas ambições entravam em choque com suas novas prioridades e ele se via questionando suas decisões. Em uma tarde, enquanto caminhava pelo parque com Lucia, ele percebeu a felicidade genuína que emanava da filha ao correr entre as árvores. Gabriel sorriu, mas a sombra de suas dúvidas ainda pairava sobre ele. "Estou fazendo a coisa certa?" ele se perguntou, mas logo se lembrou das palavras de Diego sobre encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Ele decidiu que, mesmo que o sucesso profissional ainda o chamasse, o amor e o tempo com sua família eram incomparáveis. No entanto, a jornada de Gabriel não era apenas sobre encontrar um novo equilíbrio em sua vida pessoal. Ele sentiu que precisava se reconectar com Diego, que também estava lutando com suas próprias batalhas. A amizade deles tinha se tornado um alicerce importante, mas agora havia uma nova camada de complexidade. Eles estavam ambos em busca de redenção e, ao mesmo tempo, precisando de apoio. Certa noite, Gabriel decidiu visitar Diego. Ao chegar, ele encontrou o amigo sentado no sofá, com um semblante cansado e preocupado. "Como você está?" Gabriel perguntou, sentando-se ao lado dele. "Hoje foi um dia ruim", Diego respondeu a voz baixa. "Lucia estava doente e a mãe dela me ligou de novo. Cada vez que falamos, parece que estamos apenas reabrindo feridas." "Eu sinto muito", Gabriel disse, colocando uma mão no ombro do amigo. "Lembre-se das pequenas vitórias. Você está fazendo o seu melhor." Diego olhou para ele e Gabriel viu uma mistura de gratidão e dor. "Mas e se o meu melhor não for o suficiente?" A pergunta atingiu Gabriel como um soco no estômago. Ele se lembrou de suas próprias inseguranças, de como também se questionava se estava fazendo o suficiente por sua família. "Eu acho que todos nós nos sentimos assim às vezes", ele respondeu. "Mas é a luta que nos define, não o resultado." A conversa continuou e ambos começaram a compartilhar suas vulnerabilidades. Gabriel falou sobre suas inseguranças em relação a ser um bom pai e marido, e Diego expôs suas frustrações com sua ex-esposa. A conexão entre eles se aprofundou e, pela primeira vez em muito tempo, ambos se sentiram compreendidos. Com o passar do tempo, as mudanças que Gabriel tentava implementar em sua vida começaram a dar frutos. Ele percebeu que os momentos que passava com Sofia e Lucia estavam se tornando cada vez mais preciosos. A cada risada, a cada abraço, ele sentia que sua vida estava realmente se transformando. Mas também havia desafios constantes. O medo de falhar ainda o assombrava, especialmente quando tentava equilibrar sua carreira com o recém-descoberto foco na família. Em um momento de reflexão, enquanto observava Sofia e Lucia brincando no quintal, Gabriel percebeu que não poderia controlar tudo. Ele precisava aceitar que a vida era feita de altos e baixos, de sucessos e falhas. E talvez a verdadeira sabedoria estivesse em abraçar essa incerteza. Diego, por sua vez, começou a ver a luz no fim do túnel. Embora suas conversas com a ex-esposa ainda fossem difíceis, ele tentou se concentrar no que poderia controlar. Ele começou a levar Lucia para passear e a dedicar mais tempo a ela, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas de suas próprias ambições. A amizade com Gabriel se tornou um suporte fundamental nessa jornada, e ambos começaram a ver que, mesmo nas dificuldades,
Havia um caminho para a superação. Gabriel e Diego estavam se tornando exemplos um para o outro. A luta que enfrentavam não era apenas sobre o que haviam perdido, mas sobre o que ainda podiam construir. Juntos, eles estavam aprendendo que a verdadeira força estava na vulnerabilidade e na disposição de se recomeçar, mesmo quando isso parecia assustador. E assim, ao enfrentarem suas batalhas internas e externas, ambos descobriram que o caminho para a verdadeira felicidade não era linear, mas cheio de descobertas, aprendizado e, acima de tudo, amizade. Gabriel continuou a observar Sofia e Lucia brincando no quintal, suas risadas ecoando como uma melodia suave que aquecia seu coração. Ele percebeu que cada momento com elas era uma nova oportunidade de ser um pai melhor e um marido mais presente. O tempo que antes parecia escasso, agora se tornava precioso. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da grama recém-cortada e decidiu que era hora de dar pequenos passos em direção à mudança que tanto desejava. Naquela semana, ele fez questão de desligar o celular durante o jantar. Era um gesto simples, mas significativo. Gabriel se sentou à mesa, olhando nos olhos de Sofia e Lucia enquanto compartilhavam histórias sobre seus dias. Ele notou como as expressões de ambas mudavam quando percebia que ele estava totalmente presente. A conexão que criaram durante aqueles momentos era a verdadeira riqueza que ele havia negligenciado. "Pai, você vai me ajudar a fazer o projeto da escola amanhã?" Lucia perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Gabriel sorriu, sentindo uma onda de alegria. "Claro, meu amor. Podemos fazer um cartaz gigante sobre dinossauros, que tal?" Lucia pulou de alegria e Sofia sorriu, feliz em ver a interação entre pai e filha. Gabriel sentiu que, apesar de todos os desafios, estava finalmente construindo algo significativo. Ele também começou a se abrir mais com Sofia. Em uma conversa à luz de velas, enquanto compartilhavam um vinho, ele decidiu ser vulnerável. "Sofia, eu sei que cometi erros. Fui tão absorvido pelo trabalho que deixei de lado o que realmente importa, mas estou decidido a mudar." Sofia o olhou nos olhos e ele viu uma mistura de esperança e ceticismo. "Eu quero acreditar em você, Gabriel, mas precisamos de ações, não apenas palavras." Essas palavras ecoaram na mente dele, reforçando a ideia de que a mudança exigiria esforço contínuo. Ele sabia que precisava ser mais do que promessas vazias. Precisava mostrar sua determinação a cada dia. Enquanto isso, sua amizade com Diego também se fortalecia. Eles se encontravam regularmente, trocando experiências e conselhos. Em um desses encontros, Diego compartilhou uma novidade. "Comecei a levar Lucia para a aula de dança. Ela adora." A alegria na voz de Diego era contagiante e Gabriel sorriu, admirando a dedicação do amigo. "Isso é incrível. Você está realmente se esforçando para estar presente, mesmo em meio a tudo isso." Diego assentiu, um brilho nos olhos. Cara, eu percebi que o tempo passa rápido demais. Não posso perder mais momentos." Gabriel sentiu que aquela conversa o inspirava a continuar se esforçando. Os pequenos passos que estavam dando juntos eram vitais para ambos. Com o passar do tempo, Gabriel começou a notar mudanças internas. Ele se sentia mais confiante, mais disposto a enfrentar seus medos. Um dia, decidiu participar de uma reunião na empresa que antes teria evitado. Ele percebeu que tinha muito a oferecer, não apenas em termos de resultados, mas também em empatia e compreensão. Durante a reunião, ao invés de se concentrar apenas em números, ele trouxe à tona a importância do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. "Precisamos lembrar que somos humanos, não máquinas", ele disse, sentindo-se fortalecido ao compartilhar sua visão. Os colegas o ouviram com atenção e Gabriel percebeu que estava se conectando com eles de uma maneira que nunca havia feito antes.
Aquela experiência o fez entender que o verdadeiro sucesso não estava apenas em conquistas materiais, mas na qualidade das relações que formava e na capacidade de inspirar outros. Nos dias seguintes, ele continuou a aplicar as lições que havia aprendido. Começou a se perguntar constantemente: como posso ser um pai melhor hoje? Ou, o que posso fazer para apoiar Sofia? Pequenos gestos, como preparar o café da manhã ou deixar bilhetes amorosos, tornaram-se parte de sua rotina. Ele viu que essas pequenas ações tinham um grande impacto, não apenas em sua família, mas também em sua própria jornada de autodescoberta. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam juntos pelo parque, Gabriel teve um insight profundo. Ele se lembrou de suas falhas passadas e como elas o moldaram. Sofia, você se lembra do quanto eu era obcecado por trabalhar até tarde? Ele riu, um pouco envergonhado, mas também aliviado. Acho que eu realmente precisava passar por isso para entender o que realmente importa. Sofia sorriu, compreendendo que ele estava se abrindo de uma forma nova e honesta. Sim, mas o importante é que você aprendeu e está aqui agora. Gabriel sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ele estava finalmente começando a ver suas falhas não como fracassos, mas como oportunidades de crescimento. A aceitação de suas limitações era libertadora. Ele percebeu que a vida não era sobre ser perfeito, mas sobre ser autêntico e estar presente. A jornada de Gabriel não foi fácil, mas cada passo o levava mais perto de quem ele queria ser. Ele havia aprendido a confiar em si mesmo e em sua capacidade de mudar. E mais importante, havia encontrado apoio em sua amizade com Diego, que também estava em um caminho de transformação. Ambos estavam aprendendo a se abrir e a se apoiar, descobrindo que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas de verdadeira força. Juntos, estavam construindo não apenas suas vidas, mas um novo entendimento sobre o que significava viver plenamente. Gabriel olhou para o horizonte, sentindo um novo senso de propósito. Ele sabia que a vida ainda traria desafios, mas agora estava mais preparado para enfrentá-los. A verdadeira felicidade estava ali, ao seu alcance, construída em momentos simples, risadas compartilhadas e a força de suas relações. A jornada de superação e crescimento estava apenas começando, e ele estava ansioso para descobrir o que mais a vida tinha reservado. Em um dia que começou ensolarado, Gabriel se preparava para a apresentação mais importante de sua carreira. Ele havia trabalhado arduamente, mas, ao contrário do que costumava fazer, não estava focado apenas nos números e nas conquistas. O que ele queria mostrar era a importância do equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Aquela abordagem era uma nova faceta dele, uma que ele havia cultivado nos últimos meses, mas a ansiedade pulsava em seu peito. E se eles não entenderem, pensou, lutando contra a dúvida que ameaçava ofuscar seu progresso. Naquela manhã, ele se despediu de Sofia e Lucia com um olhar de determinação. Ambas estavam cientes da importância do evento, mas também do novo pai que Gabriel estava se tornando. Enquanto dirigia até o escritório, sua mente era um turbilhão de pensamentos. Ele se lembrava das vezes em que priorizou o trabalho em vez da família, das risadas perdidas e dos momentos que não poderiam ser recuperados. Aquela era a sua chance de mostrar que havia mudado, não apenas para seus colegas, mas principalmente para ele mesmo. Ao chegar ao escritório, a atmosfera era tensa. Os colegas estavam nervosos e Gabriel sentiu a energia carregada no ar. Ele se preparou para sua apresentação, mas antes de entrar na sala de reuniões, Diego o encontrou. "Você está pronto, amigo?" Diego perguntou, percebendo a inquietação de Gabriel. "Lembre-se, você não está apenas apresentando números, está compartilhando sua visão, e isso é poderoso." As palavras de Diego tocaram Gabriel,
trazendo um pouco de calma ao seu coração. A apresentação começou e Gabriel teve que enfrentar o olhar crítico de seus superiores. Ele começou a falar sobre a importância de se conectar com a equipe, de priorizar as relações e de entender que os funcionários eram humanos, com vidas fora do trabalho. Enquanto falava, sentia uma onda de vulnerabilidade, mas também um crescente senso de força. Ele se lembrava das risadas de suas filhas, do cheiro da grama cortada e de cada pequeno gesto que havia começado a fazer para se tornar um pai melhor. Entretanto, ao chegar ao clímax da apresentação, Gabriel se deparou com uma pergunta desafiadora de um dos diretores. Isso tudo é muito bonito, Gabriel. Mas como você pretende manter a produtividade ao mesmo tempo em que defende um equilíbrio de vida pessoal? Não estamos aqui para sermos amigos, mas para ter resultados. A pergunta ecoou na sala e Gabriel sentiu seu coração acelerar. Era um momento decisivo. Ele poderia recuar, buscar uma resposta fácil e se esconder atrás da antiga mentalidade. Ou poderia se manter firme e defender sua nova visão. O silêncio na sala parecia interminável e Gabriel sentiu uma pressão esmagadora. Ele começou a se lembrar de todas as vezes que havia hesitado, todas as oportunidades que deixou passar. Mas, em meio a isso, uma nova compreensão surgiu. Ele havia aprendido que o verdadeiro sucesso não era apenas sobre números, mas sobre pessoas. Inspirado por essa luz, ele respirou fundo e respondeu com sinceridade: acredito que um funcionário feliz é um funcionário produtivo. Quando as pessoas se sentem valorizadas e apoiadas, elas entregam o seu melhor. Eu quero criar um ambiente onde todos se sintam seguros para serem eles mesmos, onde possamos crescer juntos. As palavras saíram com uma força inesperada, e ele sentiu o olhar de seus colegas se intensificar. Algumas cabeças assentiam e um murmurinho começou a se espalhar pela sala. O diretor, no entanto, continuou a pressioná-lo. E se isso não funcionar? E se você falhar novamente? A pergunta o atingiu como um golpe. Gabriel sentiu um frio na barriga, lembrando-se de seus fracassos passados, da pressão que colocou sobre si e da dor de ter desapontado aqueles que amava. Nesse momento, a vulnerabilidade se transformou em uma força inesperada. Ele olhou ao redor, encarando os rostos de seus colegas. Eu já falhei. E eu sei que falharei de novo. Mas cada falha me ensinou algo valioso. O que estou propondo não é apenas uma mudança de estratégia, mas uma mudança de mentalidade. Quero que todos nós aprendamos com nossos erros e crescemos juntos, como uma equipe. Gabriel sentiu o peso da verdade em suas palavras. A sala estava em silêncio, mas ele podia ver que a mensagem estava ressoando. Após um momento de tensão, o diretor fez uma pausa. Está certo, Gabriel. Vamos dar uma chance a essa nova abordagem, mas você terá que provar que isso funciona. Um misto de alívio e ansiedade tomou conta dele. Ele havia superado um dos maiores desafios de sua carreira, mas sabia que aquele era apenas o começo. Uma nova jornada estava diante dele, repleta de incertezas, mas também de possibilidades. Ao sair da reunião, Gabriel sentiu uma nova leveza. Ele havia enfrentado seus medos, confrontado seu passado e se afirmado em sua nova identidade. Com a mente ainda borbulhando de emoções, ele pegou o celular e enviou uma mensagem para Sofia. Consegui, estou mudando de verdade. A resposta dela chegou rapidamente. Estamos tão orgulhosas de você, mal podemos esperar para comemorar. Gabriel sorriu, sentindo que estava finalmente no caminho certo. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza estava nas conexões que criava e nas lições que compartilhava. Naquela noite, ao se sentar para o jantar com sua família, ele olhou para Sofia e Lucia, percebendo que cada risada, cada conversa e cada momento juntos eram as verdadeiras conquistas que valiam a pena. Ele havia superado o desafio de seus medos
e estava pronto para continuar a jornada. Não apenas como um profissional, mas como um pai e um marido que finalmente estava presente. Ao sair da sala de reuniões, Gabriel estava envolto em uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que tinha dado um passo importante, mas o caminho à frente ainda era incerto. Ao cruzar o corredor, ele se deparou com Diego, que o aguardava com um sorriso largo. "Você foi incrível, não poderia ter feito melhor." As palavras de Diego trouxeram um sorriso ao rosto de Gabriel, mas ao mesmo tempo, uma onda de reflexão o atingiu. Ele havia enfrentado o medo e, embora estivesse longe de ser perfeito, sabia que estava no caminho certo. Nos dias que se seguiram à apresentação, a atmosfera no escritório começou a mudar. As conversas sobre produtividade e pressão deram lugar a discussões sobre bem-estar e equilíbrio. Gabriel percebeu que, aos poucos, seus colegas começaram a abrir-se mais, compartilhando suas próprias histórias e desafios. Ele se sentia mais conectado a eles do que nunca. Era como se a mudança que ele havia proposto começasse a florescer e ele estava determinado a nutrir essa nova cultura. Entretanto, a dúvida ainda pairava em sua mente. E se isso não funcionar a longo prazo? Essa pergunta o incomodava, mas ele decidiu que não deixaria o medo guiá-lo novamente. Gabriel começou a implementar pequenas iniciativas que promoviam o bem-estar da equipe, como pausas para café e momentos de descontração. Ele acreditava que, se as pessoas se sentissem mais à vontade, a produtividade também aumentaria. Em casa, Gabriel também notou a diferença. Ao se sentar à mesa para o jantar, ele compartilhava com Sofia e Lucia as experiências do dia, e as conversas se tornaram mais profundas e significativas. A conexão entre eles se fortaleceu e ele percebeu que as risadas e os momentos juntos eram mais valiosos do que qualquer conquista profissional. Sofia, observando a transformação dele, comentou: "Você parece mais leve, Gabriel. É como se tivesse tirado um peso das costas." Ele sorriu, sentindo que finalmente estava alinhado com seus valores. Certa noite, enquanto ajudava Lucia com a lição de casa, Gabriel refletiu sobre como sua nova mentalidade impactava sua paternidade. Ele estava mais presente, prestando atenção nas pequenas coisas. "Papá, você se lembrou da nossa apresentação na escola?" Lucia perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Gabriel sorriu, sabendo que essa era uma oportunidade de mostrar à filha que o equilíbrio era possível. "Claro, vamos ensaiar juntos amanhã à noite." A alegria no rosto dela o fez perceber que estava realmente criando memórias que durariam para sempre. Com o tempo, Gabriel começou a perceber que os resultados positivos de sua nova abordagem também se refletiam em sua carreira. A produtividade da equipe aumentou e as metas foram alcançadas. Os antigos céticos, incluindo o diretor que o desafiara, começaram a reconhecer o valor do que ele havia proposto. "Você se saiu bem, Gabriel. Eu não esperava que essa mudança funcionasse tão rápido", o diretor disse em uma reunião. Gabriel sentiu um calor no peito. Ele sabia que não era apenas sobre os números, mas sobre um novo entendimento de como as pessoas se relacionavam no ambiente de trabalho. À medida que as semanas se passaram, Gabriel se tornou um defensor da importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, não apenas para sua equipe, mas também em outras áreas da empresa. Ele começou a organizar workshops sobre gestão do estresse e saúde mental, convidando palestrantes para compartilhar suas experiências. A cada encontro, ele via mais rostos sorridentes, mais pessoas dispostas a compartilhar e se abrir sobre suas lutas. A cultura da empresa estava mudando e ele se sentia parte de algo maior. Certa manhã, enquanto tomava café com Diego, Gabriel refletiu sobre sua jornada. "Sabe, eu costumava pensar que sucesso era só sobre conquistas profissionais.
Mas agora percebo que é sobre as relações que cultivamos e como impactamos a vida dos outros. Diego assentiu, compreendendo o significado das palavras do amigo. Exatamente, e você está fazendo isso acontecer. Estou orgulhoso de você, Gabriel. A vida de Gabriel passou a ser uma dança entre trabalho e família, onde cada passo o aproximava mais da pessoa que sempre quis ser. Ele ainda enfrentava desafios, mas agora sabia que a vulnerabilidade era uma força, não uma fraqueza. Ele havia aprendido a abraçar suas falhas, a vê-las como oportunidades de crescimento. Com o tempo, a amizade entre Gabriel e Diego se fortaleceu, e eles se tornaram aliados na promoção do bem-estar no trabalho. As conversas que antes eram sobre metas e resultados, agora incluíam sonhos e aspirações pessoais. Eles se apoiavam mutuamente, e essa conexão tornou-se uma fonte de inspiração em suas vidas. Naquela noite, após um dia produtivo, Gabriel se sentou na sala com Sofia e Lucia. Ele olhou para elas com gratidão. Vocês são a minha maior motivação. Cada dia quero ser um pai melhor e um marido melhor. E por causa de vocês, estou aprendendo a me valorizar também. Sofia sorriu e Lucia o abraçou, sentindo a sinceridade nas palavras do pai. Assim, Gabriel percebeu que a verdadeira riqueza não estava apenas nas conquistas que ele podia exibir, mas nas relações que construía e nas lições que aprendia ao longo do caminho. Ele havia superado os medos que o paralisavam e encontrado uma nova visão de sucesso, uma que incluía amor, conexão e crescimento. E ao olhar para o futuro, ele sabia que estava pronto para continuar essa jornada, não apenas como um profissional, mas como um homem que finalmente estava vivendo plenamente. Gabriel olhou pela janela de seu escritório, observando a cidade pulsar lá fora. O céu estava limpo e a luz do sol iluminava as ruas, refletindo a nova perspectiva que ele tinha sobre a vida. Fazia algum tempo desde que ele havia decidido transformar não apenas seu ambiente de trabalho, mas também sua forma de ver o mundo. Era um processo contínuo, mas as mudanças que ele havia iniciado eram profundas e duradouras. Ao olhar para trás, Gabriel se lembrava de como se sentia preso em um ciclo de pressão e estresse. A busca incessante por resultados o havia afastado de sua família e de si mesmo. Contudo, ao se abrir para a vulnerabilidade e ao enfrentar seus medos, ele havia encontrado uma força que nunca soubera que possuía. A experiência de compartilhar suas lutas e conquistas com seus colegas havia criado um ambiente de apoio e colaboração. Ele percebeu que, ao invés de competir, as pessoas podiam se unir para alcançar objetivos comuns, tornando o trabalho mais leve e gratificante. Nos meses seguintes, Gabriel continuou a promover iniciativas que priorizavam o bem-estar. Os workshops sobre saúde mental se tornaram um sucesso e o feedback de seus colegas era encorajador. Eles não apenas se sentiam mais felizes, mas também mais motivados. O diretor da empresa, que antes era cético, agora apoiava as mudanças e frequentemente elogiava Gabriel em reuniões. Esse reconhecimento era um lembrete constante de que a transformação valia a pena e que seu esforço estava fazendo a diferença. Em casa, as noites eram preenchidas por conversas e risadas. Gabriel havia se tornado um pai mais presente, sempre disposto a ouvir e apoiar Lucia em suas aventuras escolares. A relação com Sofia também floresceu. Eles aprenderam a valorizar os pequenos momentos, aqueles que antes passavam despercebidos. Ele entendia que o verdadeiro sucesso não estava em acumular bens materiais, mas em cultivar conexões genuínas com as pessoas que amava. A vida para ele havia se tornado um mosaico de experiências compartilhadas, e cada peça tinha seu valor. Certa noite, enquanto tomava um chá com Diego, Gabriel refletiu sobre sua jornada. Acho que todos nós temos algo a aprender com nossas falhas, não é? Disse Gabriel, olhando nos olhos do amigo. Diego concordou,
lembrando-se de momentos em que se sentiu perdido, mas também de como havia encontrado forças para se reerguer. Você foi um exemplo de como podemos transformar nossas dificuldades em aprendizado. Sua coragem inspirou muitos de nós a fazer o mesmo. Essas conversas se tornaram um pilar em sua amizade, um espaço seguro onde podiam explorar vulnerabilidades e celebrar conquistas. Gabriel percebeu que, ao se abrir para as falhas, ele também incentivava outros a fazerem o mesmo, criando um ciclo de crescimento pessoal e coletivo que se espalhava pela equipe. A vida de Gabriel se transformou em uma jornada de aprendizado constante. Ele se tornou um defensor do equilíbrio, não apenas no trabalho, mas em todos os aspectos da vida. Aprendeu a priorizar seu bem-estar e o de sua família, percebendo que isso não era um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. A cada dia, ele praticava a gratidão, reconhecendo as pequenas vitórias e os momentos significativos que construíam seu dia a dia. As mudanças que ele instigou na empresa começaram a ecoar em outras áreas de sua vida. Gabriel se tornou um mentor para novos funcionários, compartilhando suas experiências e incentivando-os a procurar um equilíbrio saudável. Ele viu como sua jornada de superação poderia impactar positivamente a vida de outros, e isso lhe trouxe uma sensação de propósito renovada. Refletindo sobre tudo o que passou, Gabriel percebeu que a verdadeira riqueza não era medida em números ou status, mas nas relações que cultivava. Ele viu como cada amizade, cada conversa e cada risada eram como tijolos que construíam uma vida significativa. A transformação que ele havia iniciado não era apenas sobre ser um líder melhor, mas sobre ser um ser humano melhor. Agora, ao olhar para o futuro, Gabriel sentia-se pronto para enfrentar novos desafios. Ele entendeu que a vida é uma constante evolução, onde cada experiência traz consigo uma lição valiosa. E, mais importante, ele aprendeu a viver em harmonia com suas emoções, aceitando cada uma delas como parte de sua jornada. A paz que ele sentia era uma recompensa por todos os esforços, um sinal de que estava no caminho certo. Gabriel sabia que ainda havia muito a aprender e crescer, mas agora, mais do que nunca, ele estava comprometido a continuar essa jornada com um coração aberto e uma mente receptiva. Ele se tornou um exemplo de que o verdadeiro sucesso está em abraçar a vulnerabilidade, valorizar as relações e aprender com cada passo da caminhada. E assim, ele seguiu em frente, pronto para inspirar outros a fazer o mesmo, iluminando o caminho com as lições que havia aprendido ao longo do caminho. Gabriel refletiu sobre sua jornada, sentindo um misto de gratidão e admiração por tudo o que havia conquistado. Ele sabia que não tinha sido uma caminhada fácil. Cada desafio enfrentado, cada erro cometido e cada recomeço foram peças fundamentais que moldaram quem ele era agora. Eu costumava pensar que o sucesso estava em números, em status, pensou ele, olhando pela janela mais uma vez. Mas agora, vejo que a verdadeira riqueza está nas conexões que construímos e nas lições que aprendemos ao longo do caminho. Diego, sempre atento, comentou: "Você se lembra de como éramos antes? Sempre correndo atrás de resultados, sem tempo para parar e apreciar a vida?" Gabriel sorriu. "Sim, e olha como tudo mudou. O que parecia um peso se tornou leveza. Aprendi que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim uma força que nos conecta uns aos outros." As conversas que ele teve com Diego e outros colegas tornaram-se um farol em sua vida, guiando-o em direção a uma nova forma de ver o mundo. Ao compartilhar suas lutas, ele também encorajou outros a se abrirem, e isso criou um círculo virtuoso de apoio. Gabriel se lembrou de um dia, quando um novo funcionário, hesitante e nervoso, se aproximou dele após um workshop. "Eu não sabia que era possível falar sobre essas coisas."
disse o jovem com os olhos brilhando de esperança. Você me inspirou a ser mais autêntico. Esses momentos pequenos, mas significativos, eram o que realmente importava. Gabriel percebeu que seu papel como líder não era apenas guiar uma equipe, mas também nutrir um ambiente onde as pessoas se sentissem valorizadas e ouvidas. Ele tinha aprendido que, ao abraçar a vulnerabilidade, estava abrindo portas para a empatia e para relações mais profundas. O tempo passou e a equipe de Gabriel prosperou. O escritório, antes um lugar de pressão e estresse, agora pulsava com energia positiva e colaboração. As iniciativas de bem-estar, os workshops e as conversas abertas se tornaram parte da cultura da empresa. Ele se sentia realizado, não apenas por ver resultados no trabalho, mas por testemunhar o crescimento pessoal de seus colegas. Gabriel agora sabia que cada pequeno passo em direção ao bem-estar coletivo era uma vitória. Em casa, a transformação também era evidente. Lucia e Sofia frequentemente se reuniam para contar histórias, rindo e compartilhando sonhos. Papai, você se lembrou de quando tentamos assar aquele bolo e quase queimamos tudo? Lucia perguntou rindo. Sim, e o que aprendemos com isso? Ele respondeu sorrindo. Que o importante é estarmos juntos e nos divertirmos, não importa o resultado. Essa sensação de leveza e alegria permeava cada aspecto de sua vida, e ele se sentia grato por ter encontrado esse equilíbrio. Em uma noite tranquila, enquanto observava as estrelas com sua família, Gabriel pensou sobre o futuro. O que você espera para o amanhã, Lucia? Ele perguntou. Ela, com os olhos brilhando, respondeu. Quero ajudar os outros, assim como você fez. Quero que todos se sintam felizes e seguros. Gabriel sorriu, percebendo que a mudança que ele havia iniciado havia reverberado até seus filhos. A esperança e a empatia estavam agora enraizadas na próxima geração. Ele sabia que ainda havia muito a aprender, mas isso não o intimidava. Gabriel se sentia pronto para novos desafios, ciente de que cada experiência traria consigo novas lições. Ao olhar para trás, ele percebeu que a verdadeira jornada não era apenas sobre o que ele havia alcançado, mas sobre as conexões que havia cultivado ao longo do caminho. Agora, mais do que nunca, Gabriel estava comprometido a continuar essa jornada de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Ele sabia que a vida continuaria a apresentar desafios, mas estava preparado para enfrentá-los com um coração aberto e uma mente receptiva. Ao abraçar a vulnerabilidade, ele havia encontrado uma força poderosa, e essa força não apenas o transformou, mas também impactou aqueles ao seu redor. A história de Gabriel é um lembrete de que, em meio às tempestades da vida, há sempre um caminho para a luz. Ele descobriu que o verdadeiro sucesso é abraçar cada falha como uma oportunidade de aprendizado e que o amor e a amizade são as bases de uma vida rica e significativa. Ao final, Gabriel não apenas se transformou em um líder melhor, mas também em um ser humano mais completo e conectado. E assim, ele decidiu compartilhar sua história, incentivando outros a refletirem sobre suas próprias jornadas. Cada um de nós tem algo a aprender e a ensinar. Vamos abrir nossos corações e compartilhar nossas experiências, ele disse a Diego, que concordou com um sorriso. Sim, e quem sabe quantas vidas podemos tocar ao fazer isso? Se você se sentiu inspirado pela jornada de Gabriel, convidamos você a compartilhar suas próprias experiências nos comentários. O que você aprendeu em suas lutas? Como suas falhas moldaram quem você é hoje? Juntos, podemos criar um espaço de apoio e crescimento. Curta e inscreva-se para mais histórias que iluminam o caminho para a transformação. Lembre-se, cada interação ajuda a espalhar essa mensagem e a inspirar mais pessoas a abraçar suas próprias jornadas de superação.
A hora de agir é agora.